Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do ME3 da SBA. Nessa noite, quem estará conosco, já agradeço o Dr. Felipe pela sua disponibilidade. É o Dr. Felipe de Oliveira Pinto, ele é colega nosso da Regional do Rio de Janeiro, da SAERJ, é portador do título superior em anestesiologia da SBA e hoje vai ser nosso professor aqui para aprender sobre anestesia para neurocirurgia. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. A gente sabe que preparar a aula é um tempo, né, que requer uma dedicação. Então, a gente agradece em nome da SBA por você estar aqui conosco hoje e desejo uma ótima aula para você. Obrigada. Boa noite, Adriana, tudo bem? Agradecer aí o convite da SBA, me esforcei bastante para tentar contribuir aí com todos os residentes que estiverem assistindo a gente. Vou compartilhar aqui a tela, vamos lá. Já está no meu... Só um minuto. Tudo bem. Problemas técnicos aqui, voltei, computador novo, acho que agora foi. Está aparecendo a aula, Sim, está. tá ótimo. Bom, então boa noite, gente. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. É, eu trabalho com neurocirurgia e cirurgiões de coluna, né, ortopedistas também, mas que fazem só cirurgia de coluna. E eu vou apresentar para vocês esse tema aí, vou tentar contribuir, dar uma contribuição complementar à aula do Dr. Gustavo Ayala, que foi semana passada, eu inclusive assisti, até para tentar evitar tocar em assuntos que ele já tenha tocado, né? Ele ficou com a parte mais introdutória, eu fiquei com a parte mais legal, que é a parte prática, né? Mas para a gente começar a falar da parte prática, é importante, eu gostei de fazer algumas questões que dessem uma revisada na parte teórica básica, que vai ser importante para o resto da nossa vida aí como anestesista fazendo neurocirurgia. E aí eu decidi já no início discutir as questões, eu vi por alto ali também que o pessoal acertou em geral, assim, teve uma taxa de acerto de 80% aí das questões, mas eu acho que dá para a gente discutir aqui rapidinho e tirar algumas coisas a mais, tá? Então, essa primeira questão, né, é uma questão bem clássica de regulação química do fluxo sanguíneo cerebral. A resposta certa é a resposta B, que o fluxo sanguíneo cerebral varia diretamente com a PaCO2 entre uma faixa de 25 e 70 milímetros de mercúrio, e a gente só tem aumentos que ocorram com a PaO2 quando a gente tem valores inferiores a 60. Então, acima de 60, a PaO2 interfere muito pouco. As outras estão erradas, né? Tem uma explicaçãozinha no final, depois se alguém quiser assistir com calma, tem a explicação de cada questão, de cada opção. A primeira está errada porque não é inversamente proporcional, é diretamente. A terceira, porque a gente vai ver mais à frente, né? Essa manutenção do fluxo sanguíneo que varia de acordo com os gases, ela vai se perder numa hipotensão profunda, né? Quando a gente vai em hipotensão profunda, a gente não vai conseguir manter essa responsividade do fluxo sanguíneo cerebral de acordo com a PaCO2. E a última é que a gente vai entrar nesse tópico também, que essas variações causadas pelo CO2, elas são tempo dependentes e a gente vai
discutir isso para entender como a gente pode usar de maneira segura e efetiva para os melhores resultados clínicos para o nosso paciente. É bem importante essa questão D. Tá? Aqui tem as explicações, depois, se alguém quiser ver com calma. Questão 2. Em relação ao efeito das drogas vasoativas na vasculatura e no fluxo sanguíneo cerebral. A sinalha correta, né? Essa questão aqui é um assunto bem interessante também, bem prático, porque tem toda essa teoria por trás, mas é importante aqui para o nosso contexto brasileiro, tá? Quando a gente estuda os agentes, tanto vasopressores quanto vasodilatadores, mas principalmente vasodilatadores, que vai ser o assunto que eu vou entrar aqui, a gente aprende, né, que em várias situações clínicas, até na cardiologia, durante a faculdade, a gente aprende, fica ouvindo do labetalol, né, que é uma droga venosa, que é um bloqueador alfa e beta, que ele tem um efeito misto de controlar a pressão e a frequência, né, o duplo produto, o pessoal da cardiologia adora, e ele é a droga de escolha para controlar o duplo produto e para controlar a pressão, né, no caso da neurocirurgia. Só que nos diferentes contextos que a gente precisa controlar a pressão, só que a gente não tem essa droga no Brasil. E aí a gente tem que tentar entender, por isso que é interessante essa questão aqui, para a gente tentar entender, já que a gente não tem essa opção, que é um padrão ouro, a gente discutir o que a gente acaba fazendo na prática, né? Então, assim, conceito geral, para não ficar discutindo caso a caso. Os agonistas alfa puros ou os antagonistas beta, os beta-bloqueadores, a noradrenalina, o agonista alfa e beta, todos eles basicamente têm um efeito sistêmico, mas não exercem um efeito sobre a circulação cerebral. Tá? Então, eles são todos drogas que podem ser usadas sem muita preocupação em relação ao fluxo sanguíneo cerebral, ao efeito dela sobre o fluxo sanguíneo cerebral. Já os vasodilatadores sistêmicos da via do óxido nítrico, o nitroprusiato, a nitroglicerina e a hidralazina, elas têm um efeito sobre a vasculatura cerebral. E elas acabam promovendo vasodilatação. Né? Elas podem aumentar a PAM, elas vão reduzir a PAM, mas vão acabar causando um efeito vasodilatador direto sobre a vasculatura cerebral. Então, assim, a gente vai acabar tendo que usar essas drogas em algumas situações em que a gente precisa controlar a pressão por falta de opção, né? Só que o que eu queria ter deixar aqui para o pessoal discutir aí com as equipes que fazem e tentar discutir a prática é que, assim, em situações especificamente em que você precise controlar a pressão, principalmente em doses muito altas, você começa a não ter, e não tem os estudos, porque a gente já pesquisei isso, como ela não é usada por causa do labetalol, ela não é usada nesses contextos, acaba que não tem muito estudo sobre isso. Então, o próprio Miller, que foi o que eu usei para basear a aula, nem discute muito esse assunto. Simplesmente fala que não se usa, né? E se a gente estiver usando altas doses de nitroprusiato, por exemplo, a gente pode acabar tentando controlar a PM, aumentando o fluxo sanguíneo cerebral e aumentando a pressão intracraniana consequentemente. Então, nesses contextos, é importante a gente sempre lançar a mão, sempre que possível, de um beta-bloqueador também, o metoprolol ou o esmolol, né, para a gente tentar, apesar deles não serem excelentes vasodilatadores, eles não serem vasodilatadores, eles não controlarem muito bem a pressão, eles vão ajudar, principalmente quando você começa a entrar com esses vasodilatadores do óxido nítrico, principalmente o nitroprusiato, e o paciente começa a ficar mais taquicárdico, né, reflexo. Então, é sempre importante você usar em conjunto com um beta-bloqueador aí para você tentar evitar, já que a gente não entende muito bem, esse potencial mecanismo sobre a vasculatura cerebral, tá? Aqui tem as explicações aí dessa questão, se alguém quiser depois ver com calma, tá? Agora vamos para a terceira. O efeito dos anestésicos voláteis sobre o fluxo sanguíneo cerebral e a taxa metabólica cerebral de oxigênio é o resultado de uma interação dinâmica entre supressão metabólica e vasodilatação direta. Com base nesse conceito de acoplamento e desacoplamento, a sinal é correta. Né? Eu quis discutir para deixar bem amarrado essa questão do desacoplamento e dos anestésicos inalatórios, se podem ser ou não usados. Eu vou explorar mais à frente, né? Com os gráficos. Mas, basicamente, né, essa questão de desacoplamento
é um mecanismo que são duas vias, né? Existe uma via da supressão metabólica do anestésico inalatório, do fluxo sanguíneo, da taxa metabólica cerebral, que é a mesma coisa que acontece com os outros anestésicos venosos, a maioria, né, que a gente usa, e um outro mecanismo de vasodilatação cerebral direta causada pelos anestésicos inalatórios, né? E aí, dessa forma, a gente vai ter, eu vou mostrar lá na frente, a gente vai ter como se fosse uma situação bimodal, em que até meia CAM, o efeito que se sobrepõe é o efeito de vasoconstrição, porque o fluxo sanguíneo cerebral vai diminuir em resposta à redução da taxa metabólica cerebral. Entre meia e uma CAM, isso já começa a se descolar, e acima de uma CAM você começa a predominar o fluxo sanguíneo, a vasodilatação cerebral direta começa a predominar em relação à vasoconstrição, né? Eu vou mostrar com calma lá na frente, mas essa foi a questão mais acertada ali, pelo que eu vi pelo pessoal, então já deve ser um conceito um pouco mais batido. Eu vou passar um pouco mais rápido, tá? Em relação ao uso de corticoides, né? Outra coisa bem importante, a gente faz direto aí na neuro, e a gente tem que tentar entender, né? Para a gente não, pelo menos, estar participando. Às vezes isso não é uma decisão nossa, é uma decisão do neurocirurgião, mas a gente pode, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo e a gente pode discutir, né? Até para a gente aprender junto com eles, quando possível. Então, assim, em relação aos corticoides na neurocirurgia, para manejo de edema cerebral, quais são as indicações e as limitações? É, a dexametasona está bem estabelecida para reduzir o edema associado a tumores intracranianos, tá? E a necrose induzida por radiação, no caso de radioterapia de sistema nervoso central, causando uma necrose que eu não sei se todo mundo já viu, né? Mas que causa uma necrose central e um edema periférico em relação ali, fica uma parte ali hipodensa e uma região ao redor hiperdensa. Esse edema da necrose da radiação e o edema dos tumores intracranianos, ele vai ser reduzido com o uso de corticoides. Todas as outras situações não têm evidência de que reduza, tá? E a gente vai ver depois também que pode ter até efeitos deletérios, tá? Então aqui tem as explicações mais detalhadas, e aí eu queria chamar a atenção da questão C, né? Que é a opção C, ela fala que em pacientes com tumores cerebrais, você administrar esteroides promove uma redução imediata da pressão intracraniana. E ela é usada para o tratamento de emergência de herniações extraoperatórias, né? É um pouco óbvio que não é, né, uma droga usada de emergência, mas para a gente entender, né, a melhora clínica do edema, ela começa a ser notada com 24 horas. Por causa de um efeito de redução da permeabilidade da barreira hematocefálica que vai reduzir esse edema, tá? Mas a redução real da PIC, né, você efetivamente diminuir a pressão intracraniana, ela demora 48 a 72 horas. Então, os esteroides, eles são uma preparação para a cirurgia, tá? Eles têm que ser feitos com antecedência para surtir efeito. E sobre o uso de anticonvulsivantes profiláticos em neurocirurgia, a sinal é correto, né? Outra coisa que a gente faz com bastante frequência, e para a gente tentar entender melhor, né? A indicação dos anticonvulsivantes profiláticos é basicamente para irritações corticais agudas, tá? Então, pensando que você tem um estímulo no córtex que vai gerar uma convulsão, tá? Então, assim, TCE, traumatismo, hemorragia subaracnoide e todos os tumores supratentoriais, né, que vão estar sempre ali, ser sempre acessados ali através do córtex, e vai ter manipulação do córtex, e o retrator cirúrgico vai tá empurrando o córtex. Todos esses são estímulos que podem desencadear uma convulsão. Então, nesses casos, o anticonvulsivante profilático está indicado, e o melhor anticonvulsivante que a gente tem hoje em dia é o levetiracetam, tá? Que ele também é o anticonvulsivante de escolha oral para pacientes que têm epilepsia ou qualquer outra causa, ou quem venha com um edema cerebral que já tem convulsionado com tumor cerebral e vai operar, já está fazendo uso, já vem com o uso oral dele. Até alguns 3 anos atrás a gente não tinha ele no Brasil, tá? A gente usava a lacosamida quando tinha, e muita gente aí em serviço público, principalmente, né, dependendo da região, vai também usar os mais clássicos, né? Só que o levetiracetam ele tem o melhor
perfil de efeitos colaterais. Então, sempre que possível, a gente tem que dar preferência para ele, tá? Aqui tem as explicações também para o pessoal ver com calma aí depois. Então, assim, agora terminamos as questões, né? Eu vou detalhar melhor esses pontos aí e alguns pontos importantes, e eu dividi a aula em basicamente 5 tópicos, que não têm o mesmo tamanho, mas para entender. Primeiro eu vou revisar esses conceitos que são importantes aí, mais básicos, mas que são muito importantes para a neurocirurgia, de maneira bem aplicada, fisiologia e farmacologia de maneira bem aplicada. Depois eu vou discutir um pouco sobre o posicionamento, a escolha de cristalóides na neurocirurgia, um ponto importante na neurocirurgia que é o despertar a extubação e alguns procedimentos específicos da neurocirurgia. Então, assim, um gráfico clássico, tá? Esse é do Baras, que é a regulação do fluxo sanguíneo cerebral, né? Chamar atenção aqui, né? PAM, se a gente olhar para PAM, a gente está vendo no eixo Y o fluxo sanguíneo cerebral em ml por 100 gramas por minuto, tá? O normal é 50, dá para ver aí, e pressões parciais de oxigênio, de CO2 e pressão arterial média, né, em milímetros de mercúrio, os 3 medidos em milímetros de mercúrio no eixo Y, no eixo X. A PAM é aquela curva clássica que a gente já sabe, da autorregulação cerebral, não vou entrar nela. Agora, a PaO2, se você voltar lá na questão, é aquilo que a gente falou, né? Acima de 60 de PaO2, você não vai ter nenhuma mudança, tá? Hiperóxia não vai mudar muito pouco, até muda, mas muito pouco, no fluxo sanguíneo cerebral. Agora, abaixo de 60, você começa a ter um efeito exponencial aí de aumento do fluxo sanguíneo cerebral, tá? Isso é importante porque, às vezes, no despertar, o paciente fazer uma hipóxia pode desencadear uma herniação, um sangramento por causa do aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Então, é mais uma razão para a gente ter aquele ponto ali do despertar sempre perfeito, tá? E o cuidado da neurocirurgia com essas coisas. E em relação ao PaCO2, se você olhar aqui, o ponto em que o PaCO2 fica ao redor de 50, o fluxo sanguíneo cerebral fica ao redor de 50, é mais ou menos uns 40 de PaCO2, tá? Então, assim, pensa que na neurocirurgia, em geral, é um conceito importante, a gente vai tentar manter o PaCO2 ao redor de 40, tá? A gente vai manter o fluxo sanguíneo cerebral normal, mantendo essas variáveis constantes. A PAM, obviamente, entre 50 e 150, a PaO2 acima de 60 e o PaCO2 em 40. Tá? Eu vou discutir o manejo do CO2 na neurocirurgia, mas para entender básico que o nosso objetivo aí é uma coisa importante, a gente tem que se ligar. Não é uma cirurgia, em outras cirurgias isso não é tão importante, na neurocirurgia tem relevância, né? Então sempre se ligar. Começou a anestesia, cuidado com a ventilação, calcula, vê como é que está, colhe um magazo rápido para ver se o EtCO2 está batendo com o PaCO2, tá? Ter isso aí na cabeça e é clássico, né? Entender que para cada aumento de 1 milímetro de mercúrio na PaCO2, de 40 até 75, você vai ter um aumento de 1 a 2 ml por 100 gramas por minuto de fluxo sanguíneo cerebral, tá? Ele é mais agudo, né? Essa curva é mais íngreme, né? Perto de 40 e ela vai se tornando, então é mais ou menos 2 para cada milímetro de mercúrio aqui no início e vai sendo um pouco menos, 1 ali no final. Para cada aumento de 1, você tem um aumento de 1 ml por 100 gramas de minuto, tá? E para baixo também a mesma coisa em relação até mais ou menos 25 milímetros de mercúrio de PaCO2. Você vai ter uma queda de 2 a 1 ml por 100 gramas por minuto do fluxo sanguíneo cerebral. Tá? Aqui é uma curva um pouco mais complexa, eu vou só passar rápido, não tem tanta relevância assim, é só para frisar um contexto, né, que você não vai compensar uma hipotensão com um aumento, com uma hipercapnia, né? Vou manter o fluxo sanguíneo cerebral estável, porque eu vou vasodilatar o cérebro, e aí, mesmo se o paciente estiver hipotenso, eu vou poder manter a perfusão adequada, né? Isso não existe. Por quê? A partir do momento que você não tem a PM mais normal, você começa a perder o mecanismo de compensação dos gases, né? Principalmente do CO2. Então, uma queda da hipotensão maior que 33% do basal
já vai causar uma menor resposta à hipercapnia e hipocapnia, tá? E se você tiver hipotensões profundas, você perde totalmente, você abole totalmente essa influência da hipercapnia e da hipocapnia no fluxo sanguíneo cerebral, tá? É só para frisar isso. Aqui é um outro gráfico, olhando de uma outra maneira, a pressão arterial média no eixo X e o fluxo sanguíneo cerebral no eixo Y, e mostrando que se você estiver manejando o CO2 com efeitos clínicos, com uma intenção clínica, você vai estar, para uma mesma PAM dada, você vai estar dando o fluxo sanguíneo cerebral mais alto. E a faixa de autorregulação, principalmente na hipercapnia, ela fica menor, tá? Então, atentar para isso, tá? Que, assim, mais uma razão pela qual a gente tem que atentar para hipercapnia, para não fazer hipercapnia, tá? Então, aqui, entrando de novo no assunto, né? A hipercapnia deve ser evitada e tem aplicação clínica limitada, tá? Então, assim, a gente não vai usar a hipercapnia. A hipercapnia não. Eu vou até falar um contexto em que ela vai ser utilizada, mas ela, em geral a gente vai evitar ao máximo, tá? A hipocapnia ela vai ser utilizada um pouquinho mais do que a hipercapnia, tá? Mas ela vai sempre ser utilizada de maneira restrita, tá? A gente vai usar ela em dois contextos principais: redução da PIC antes de uma craniotomia. Um paciente que você sabe que está com hipertensão intracraniana, você já botou ou não um catéter de PIC, mas você já sabe clinicamente que ele tem hipertensão intracraniana, eles vão entrar para fazer uma craniotomia descompressiva, por exemplo, tá? Se eles forem, por exemplo, fazer um burn-hole, né, um acesso, principalmente, né, se eles forem fazer um acesso que eles chamam de burn-hole, né, que é com uma broca ali, fazer um buraquinho, você tem um risco maior de uma herniação, né, a partir do momento que você abre ali, você libera ali o buraco e você abre a calota craniana num ponto específico, a pressão intracraniana causa uma herniação do cérebro naquele ponto, tá? Fazendo tipo um cogumelo ali, né? Então, assim, numa situação dessa, você pode usar a hipocapnia para reduzir a pique antes deles fazerem. Depois que eles abrirem, você vai ter uma ligação entre a pressão ambiente e o cérebro, e você não vai ter mais um problema de hipertensão intracraniana, né? Enquanto que é o objetivo da craniotomia descompressiva, né? Então, depois que você já abriu, aí você volta lentamente a hipocapnia para uma normocapnia. É uma das funções que você pode usar a hipocapnia, tá? Uma outra é um paciente que tem o cirurgião pedir para melhorar o campo cirúrgico. O cérebro está inchado, eles estão precisando operar, não está prejudicando. Tem várias manobras que a gente vai utilizar, a gente vai falar, mas uma das manobras que você vai usar com uma certa temporalidade pode ser hipocapnia para ajudar, tá? Mas assim, frisando que na maior parte do tempo a gente vai buscar a normocapnia, tá? PaCO2 entre 35 e 40, tá? Na neurocirurgia. Essa é uma meta aí básica que a gente tem que sempre seguir, tá? O uso rotineiro da hipocapnia para redução da PIC é desaconselhado por quê? Quando a hipocapnia reduz a PIC, ela não reduz o consumo metabólico cerebral junto, né? Então você tem um desacoplamento entre um menor fluxo sanguíneo cerebral e uma manutenção do consumo metabólico cerebral. E aí você pode causar, principalmente em algumas áreas mais, numa penumbra isquêmica, numa área de penumbra de um AVC isquêmico, ou numa cirurgia quando você está usando, quando eles estão usando o retrator ali, não é que você vai ter uma isquemia cerebral global, mas você pode ter uma isquemia cerebral em alguns focos que estejam hipoperfundidos, tá? Então, apesar de parecer uma coisa muito teórica, não é, né? Você pode piorar o prognóstico do paciente com isso, porque existe essa questão de áreas que estão com uma isquemia relativa, tá? E você pode, como eu vou mostrar mais à frente, você pode ter um aumento rebote da PIC com o uso da hipocapnia, tá? Então, aqui, ó, essa é a temporalidade, né, o cronograma, digamos, né, com a passagem do tempo do efeito que você tem ao manipular o PaCO2, tá? Atenção aqui que começa com 2 horas, tá? Até 2 horas está constante, e a partir de 2 horas o anestesista, né, no estudo,
ele hiperventilou, né? Digamos que ele tenha trazido a PaCO2 de 40 para 25, 30 para 30. E aí, o que acontece? Em minutos, você tem esse efeito, tá? Então, se você precisar melhorar o campo cirúrgico do paciente, para o cirurgião, se você precisar fazer isso antes da craniostomia, você pode pedir para o cirurgião esperar um pouquinho, porque em minutos isso vai acontecer, tá? Você vai ter uma queda do fluxo sanguíneo cerebral rápida, concomitante a essa queda da PaCO2, tá? De minutos. E o que vai acontecer com o líquor, com o pH do líquor? Ele vai subir, né? Você está tirando o PaCO2 do corpo inteiro, mas você está tirando o PaCO2 do compartimento cerebral do líquor, né? Só que aí, o que acontece? Você está causando uma alcalose respiratória no paciente. O cérebro, ele funciona de maneira um pouco isolada do resto do corpo, né? Tem a barreira hematocefálica, enfim. E aí o cérebro ele vai começar a se proteger para trazer o pH para o normal, né? Então ele vai começar a extruir bicarbonato, vai começar a eliminar bicarbonato através da barreira hematocefálica, ele vai devolver bicarbonato para a circulação sistêmica e ele vai se proteger, causando uma compensação, uma acidose metabólica compensatória, né? Isso vai durar, né? Essa acidose ela começa a se dar depois de cerca de 2 a 4 horas de hipocapnia. Você começa a ir em direção ao CO2, ao pH basal do líquor, com 8 horas, ou seja, de 2 a 10 horas aqui, né? Pensando 8 horas de duração, nos estudos, você já começa, em alguns estudos, a voltar para o pH basal, né? Então, assim, o conceito é que o tempo de duração da hipocapnia ele vai ser compensado metabolicamente no cérebro em 8 a 12 horas, tá? Ele vai ser compensado completamente. Então, o efeito do fluxo sanguíneo cerebral que você quer, de redução da PIC, ele com 8 a 12 horas ele vai acabar, tá? E aí se você fizer isso, você tem um problema. Se você ficar hiperventilando por 8 horas, você tem um problema. Porque aí quando você tiver que normalizar essa ventilação, quando você trouxer a PaCO2 de 25, 30 de volta para 40, você vai causar o efeito inverso. Você vai ter um rebote da pressão intracraniana, você vai ter um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, porque você vai estar num contexto em que você causou uma acidose metabólica ali no cérebro. Destruiu muito bicarbonato, você está com uma acidose metabólica, e aí você volta o CO2 para o normal, você tem um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, que ele é regulado pelos quimiorreceptores aí do H+, ali no líquor, entendeu? Então, por isso que a gente não usa, e quando a gente usa, a gente tem essa temporalidade para usar, tá? Agora vamos lá. Então, assim, falando de manejo anestésico de pique elevado, né? Se a gente for usar a hipocapnia, a gente não vai ultrapassar uma PaCO2 de 25, tá? Porque já não tem mais efeito, você começa a ter efeitos metabólicos deletérios, você força, você causa uma hiperventilação que pode causar lesão pulmonar e você não tem nenhum efeito clínico relevante. Então, assim, no máximo 25 é um limite máximo, mas assim, mesmo assim, a gente vai ver lá na frente também, eu vou mostrar um pouco para vocês, mas nem se chega sempre a esse valor, tá? A gente imagina uma hipocapnia que vai ser clinicamente relevante, a gente trazer ela para entre 30 e 35 de PaCO2, tá? Então, paciente normal, a gente vai manter o PaCO2 35, 40. Estamos querendo causar uma hipocapnia clínica 30 a 35, tá? E 25 a 30 numa situação extrema, tá? Então, esses são os 3 pontos. Para a gente, outras estratégias para a gente reduzir a pique que não seja a hipocapnia, que a gente viu todos os problemas de hipocapnia, né? A gente vai usar anestésicos venosos. Por quê? Porque a gente vai ter uma redução acoplada entre o fluxo sanguíneo cerebral e a taxa metabólica cerebral, né? Você vai conseguir reduzir o fluxo sanguíneo cerebral que nem você faz com a hipocapnia, mas às custas de uma redução do consumo metabólico cerebral de oxigênio, consumo de glicose, que é o que é medido nos estudos, né? E que então você vai ter um menor risco de isquemia, né, nesse paciente usando os anestésicos venosos para isso. A gente evita usar os inalatórios, porque a gente já conversou, eu vou explicar um pouquinho mais à frente de novo, mas você tem um efeito restrito que você pode acabar causando um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, né? Então eles não são drogas muito, muito utilizadas. Você pode utilizar na neuro, tem essa discussão, né? Se você pegar vários livros, principalmente nos Estados Unidos, eles são mais preocupados com custo, eles recomendam muito
em situações normais, você usar meia cando de um anestésico inalatório e complementar com um anestésico venoso, tá? No próprio UpToDate, o autor do UpToDate de neuro, ele fala que essa é a anestesia padrão de neuro deles. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas no paciente que está, todos eles entendem que, todo mundo concorda que uma vez que você tem um diagnóstico de pique elevado, você imagine, ou você esteja em uma situação limítrofe, mesmo se você estiver utilizando meia cândia de anestésico inalatório, você vai interromper e vai converter para anestésico venoso, anestesia venosa total. E se você já souber previamente, se você puder, você vai começar sempre com anestesia venosa total, tá? Você vai evitar a hipertermia e convulsão, que aumentam muito a taxa metabólica cerebral, vão estourar o fluxo sanguíneo cerebral e aumentar a pique, né? Pode causar uma herniação aguda. Você vai otimizar a drenagem venosa, né? Principalmente posicionamento na neurocirurgia, para drenagem aqui da jugular, e ventilação também, né? Você tentar evitar PIPs elevadas, né? Manter uma PIP fisiológica ali, é sempre importante. Posicionamento do paciente também. Osmoterapia com manitol, salina hipertônica, a gente vai conversar, né? Uma estratégia clássica. Os diuréticos, evitar os vasodilatadores, a gente já conversou sobre isso. E não tem como evitar totalmente aqui no Brasil, né? Mas usar como parcimônia. Em situações de autorregulação cerebral preservada e PM dentro da faixa normal, a adrenalina não aumenta a pique, tá? Então a gente já conversou sobre isso. E então é um conceito importante também em pacientes com hipertensão intracraniana, que você mantenha a pressão de perfusão cerebral adequada, né? A pressão de perfusão cerebral acima de 60, né? Todo mundo sabe, essa altura do campeonato, que a pressão de perfusão cerebral é a PM menos a pique, né? Então, se a gente imaginar que uma hipertensão intracraniana aconteça com uma pique acima de 20, a gente vai manter uma PAM de 80 para cima, né? Principalmente se a gente não tiver com catéter de pique para saber a real pressão intracraniana, tá? E aí é uma das medidas mais importantes, assim, você ficar pensando, concentrar muito no cérebro e você esquecer que você tem que perfundir esse cérebro, tá? E aí é muito importante vocês terem na cabeça que a noradrenalina, se você aumentar a PM, as pessoas ficam muito pensando, né, naquela curva de autorregulação cerebral. Ah, mas o paciente pode ser que aumente a pique. Não, assim, é importante manter a PPC. Então, você vai usar a noradrenalina para manter uma PM adequada, uma PM mais alta. E você vai usar as outras medidas para reduzir o fluxo sanguíneo cerebral, tá? Você não vai se preocupar com o uso da noradrenalina estar causando aumento da hipertensão intracraniana. Pelo contrário. Tá, então, sobre pique e pressão de perfusão cerebral, né? Esse gráfico aí, mais do que batido, não vou nem entrar nele, mas só relembrando, a pressão intracraniana normal é de 8 a 12, uma hipertensão intracraniana clinicamente relevante fica acima de 20 milímetros de mercúrio, a gente tem risco de herniação e de comprometimento da perfusão cerebral. Aí, relembrando, né? Coisa importante, os 4 compartimentos intracranianos. O celular, que a gente não vai mexer muito, o líquor, que a gente pode drenar com uma pique ventricular, fazer a drenagem numa DVE, né? Ou um catéter raquidiano, se a gente quiser drenar o líquor também é possível, né? Dependendo da posição do paciente, da estratégia que você fizer, né? Então você vai diminuir esse compartimento do líquor. O fluido, né, que é o extracelular ali que a gente vai usar, a terapia osmótica, o corticoide, no caso daqueles casos que a gente já conversou, e o diurético, eles vão reduzir o componente do fluido, né? E o componente sanguíneo do compartimento intracraniano, que são 4, né? Dentro do sanguíneo a gente tem 2, né? O arterial e o venoso. O arterial é o componente que é afetado por tudo aquilo que a gente falou ali, né? Então a gente está falando aqui de fluxo sanguíneo cerebral, de todas as coisas que mexem no fluxo sanguíneo cerebral, e isso causar um aumento da pressão intracraniana. Aumenta por quê? Porque vai aumentar o volume arterial dentro do cérebro, tá? E o componente venoso do sangue, ele vai ser afetado pela drenagem venosa, tá? Pela ventilação e pela drenagem da jugular, tá? Principalmente, né, posicionamentos assim laterais, que você causa compressão de uma jugular unilateral, pode afetar bastante a drenagem venosa. Então, é uma coisa que a gente se liga. Aqui é um organograma aí do Miller, né, que vai unificar tudo isso aqui que a gente conversou de uma maneira que fique, que a coisa faça sentido de uma maneira dinâmica, que é muito dinâmico e muito complexo. Eu não vou entrar aqui de novo, porque vai ser repetir, né? Vai causar o mesmo grau de explicação. Isso aqui é legal vocês depois olharem e acompanharem seguir todo esse caminho aqui para
para resumir, para tentar fixar tudo que eu falei aqui, é interessante usar isso aqui como maneira de relembrar. Aqui é sobre o acoplamento e desacouplamento dos anestésicos inalatórios, tá? Então, você tem um estudo clássico que usou o isoflurano e que você começou, né, com controle de 0 de CAM. Você tinha uma taxa metabólica cerebral, uma PAM, a taxa metabólica cerebral está em azul. Desculpa, o fluxo sanguíneo cerebral está em azul, o verde é a PAM e o laranja é a taxa metabólica cerebral, que nesse caso eles usaram o componente da glicose para medir. Tá? Os estudos podem usar o consumo de glicose ou o consumo de oxigênio para estimar o consumo metabólico cerebral. Tá? Mede o que entrou e o que saiu do cérebro. Tá? E faz a diferença e sabe o consumo. Tá? Então, saindo de 0, né? Você tem um fluxo sanguíneo cerebral X de 150, né? E um consumo metabólico de glicose aqui de 75, mais ou menos 80. E aí, até meia CAM, aqui embaixo no eixo X é a CAM, né? Até meia CAM você tem um acoplamento, ó. Você cai a PM, cai o fluxo sanguíneo cerebral e cai o consumo metabólico, né? Entre meia e uma CAM você meio que perde, né, o efeito, né? Você já desacopla, porque na verdade você já começa o fluxo sanguíneo cerebral, já volta ao basal, né, do paciente até uma CAM, e você tem uma diferença pequena aqui no consumo metabólico, né? E aí, a partir de uma CAM, você vai tendo um aumento, não é exponencial, né, mas um aumento exacerbado do fluxo sanguíneo cerebral, apesar de você estar tendo um consumo metabólico de oxigênio, de glicose mais baixo, né? Então, esse é o desacoplamento, tá? Essas duas curvas, uma indo para baixo, outra para cima, a partir de minha CAM. Agora, sobre corticoide e anticonvulsivante. O regime típico de corticoide é a dexametasona, com uma dose inicial de 10 miligramas, seguido de 4 a 10 a cada 6 horas, né? A gente tem que ver se o paciente está fazendo e tudo. Lembrar, né, que nem eu já falei, que eles são lentos, eles são usados previamente, mas eles vão ser utilizados, mas eles não vão tratar um evento agudo, né? O anticonvulsivante, né? O levetiracetam, como eu falei, é preferido na prática clínica contemporânea por ter o melhor perfil de efeitos colaterais em comparação com agentes mais antigos. Fenitoína e fenobarbital são, né, bloqueadores de sódio, né? Então, eles causam vários efeitos colaterais, causam reações adversas alérgicas diversas e causam bloqueio do nó da veia, né? Rebaixamento de consciência, você correr rapidamente, né? Uma coisa, por exemplo, já aconteceu comigo, né? Fui chamado, estava esperando no centro cirúrgico para atender o paciente com hemorragia para drenar uma toma subdural. E aí me chamam na emergência que o paciente está rebaixando, deve estar sangrando mais, não sei o quê, desespero, tem que tubar lá. Me chamaram para entubar lá. Eu chego lá, tava o frasquinho da fenitoína, tinha corrido rápido, né? O paciente tinha rebaixado porque ele tinha feito em 10 minutos a dose de ataque de fenitoína. Rebaixa, né? Eu falei para ele desesperar, ele estava mantendo a via aérea, não sei o que, acalmei. Até o paciente subir, ele já estava dentro de mais 10 a 20 minutos, ele já estava estável ali de novo, já estava mantendo a ventilação. Não precisei entubar na emergência, que, né, ninguém gosta, né? E, como eu falei, outra opção interessante que a gente tinha antes do levetiracetam é a lacosamida, tá? Os nomes comerciais, né, porque é mais fácil a gente saber, porque às vezes eles não sabem na farmácia, né? O levetiracetam, o venoso só tem o Antara, tá? E o Antara agora ele tem o oral também, tá? E essa droga o que tinha oral já há muito tempo, que é usado pelos neurologistas, é o Keppra, tá? A lacosamida é o Vimpat, não tem oral, né? Então é ruim porque você faz o venoso, se você quiser passar para oral, você não consegue, tá? Então, sim, hoje em dia o levetiracetam é um consenso geral, tá? E o princípio da profilaxia, né? Que qualquer irritação aguda da superfície cortical, incisão, retrator cirúrgico, sangue, trauma, vai deflagrar aqueles convulsivos, pode deflagrar aqueles convulsivos que vão aumentar drasticamente o metabolismo e fluxo sanguíneo cerebral, né? Eu botei lá nos PDFs da aula, eu botei vários PDFs bem interessantes aí de coisas que eu fui juntando ao longo dos anos, né? Eu acho bem legal quem faz neuro olhar lá com calma, ver os PDFs que eu mandei, principalmente dois, assim, que são bem legais mesmo, e que é o SNEC, que é uma sociedade de neuroanestesia,
Ele fez um guidelinezinho e um estudo e um paper sobre as principais emergências neurocirúrgicas, é bem interessante. E o outro é da Emergency Neurological Life Support, que é como se fosse uma CLS para eventos neurológicos, que é o ENLS. E aí eles têm vários PDFs, o que eu mandei lá tem várias doses de drogas, por exemplo, dos anticonvulsivantes, que a gente fica um pouco na dúvida como usar. Tem várias drogas lá, doses, como usa, interessante. Então, vocês explorarem lá. E eu botei uma tabela que eu montei, baseado no Miller, com as principais indicações dos corticoides e dos anticonvulsivantes em neurocirurgia. Tá? Sobre a terapia osmótica e diurética, o a gente tem duas opções, né? A gente tem o manitol e a salina hipertônica, tá? Os estudos não mostram diferença de efetividade, um ser superior ao outro, tá? É a prática clínica de cada um. O que existe é um entendimento de que em TCE você vai evitar o manitol, tá? Em TCE e outras situações de quebra da barreira hematocefálica, porque ele teria um efeito possível de extravasar, né? Por causa da quebra da barreira hematocefálica e aumentar a pressão intracraniana de rebote depois que o manitol se instalasse ali no líquido extracelular cerebral, tá? E você tem que tomar cuidado com a salina hipertônica nos cardiopatas, né? Os pacientes com insuficiência cardíaca, que ele tem um risco elevado de edema agudo de pulmão, dependendo principalmente da velocidade de infusão, se o paciente tem uma função cardíaca ruim, tá? A dose do manitol, né? Basicamente, esse frasquinho aí, ele tem 50 miligramas, né? Ele é 20%, que tem aqui no Brasil. Cada bolsa de 250 ml tem 50 miligramas. Se você fizer a dose aqui de 0,25 a 1 miligrama quilo, dá mais ou menos uma bolsa aí, você vai estar na faixa terapêutica para fazer, tá? Você tem que correr ela devagar, tá? Você pode causar até também uma hipertensão intracraniana de rebote se correr muito rápido, o manitol, tá? E ele vai causar uma diurese osmótica, que não é o objetivo que a gente quer, tá? Isso é como se fosse um efeito colateral, tá? Existem várias discussões sobre o mecanismo de ação, mas o fato é que ele vai reduzir aquele componente de líquido extracelular ali do cérebro, de reduzir a pique, tá? Reduzir o inchaço cerebral para melhorar o campo cirúrgico. E a salina hipertônica 3%, mesmo efeito, tá? Parecido. Ela tem a vantagem, a dose de ataque aí, 2 a 5 ml quilo. A salina hipertônica 3%, ela é mais utilizada porque é a dose que pode ser utilizada em veia periférica, tá? Acima disso, tem que ser central, tá? A dose de 2 a 5 ml quilo de ataque, 1 ml quilo hora de manutenção. A gente faz a mesma coisa, né, do corre-ataque em 20 minutos. A gente pode controlar o efeito dela com gasometria arterial, né, mantendo um alvo aí, a gente entender que o alvo de sódio é 145, 155. Isso é mais utilizado no CTI neurológico, né, quando eles querem ter um efeito um pouco mais prolongado aí da salinoterapia, tá? E a furosemida, a gente tenta evitar, ela tem um efeito assim complementar, tá? Ela pode ser utilizada se você já tentou o osmótico, já chegou na dose máxima dos osmóticos e não funcionou, ou associar no paciente que é um pouco cardiopata para você não ter controlar um pouquinho a questão da sobrecarga volêmica. A gente nunca usa ela isoladamente, tá? A gente vai usar meia ou uma ampola IV, se o paciente já fizer uso, né, a gente pode até precisar usar mais, mas o paciente que não usa, meia ampola já vai fazer efeito, uma ampola já é uma dose bem considerável, tá? E pode causar desidratação e distúrbios eletrolíticos. Então, assim, falei o mais complexo, tá? Agora vai ser bem mais leve e mais rápido, tá? Vou falar sobre posicionamento agora. Sobre posicionamento em neurocirurgia, assim, existem aqui a tabela do Miller, né, tem vários posicionamentos, não dá para discutir tudo isso, até porque é uma coisa muito prática, né? Mas o principal, assim, na minha prática é o lateral e o semilateral, né? A gente lembrar que a gente está ventilando um paciente em decúbito lateral, toda aquela questão de pulmão dependente, não dependente, levar isso em consideração, tá? Fixar o paciente com faixa de segurança, né? Sempre, mas no lateral é importante, né? Imagina ele pender ali, virar no meio da cirurgia com meio fio de pinado, é complicado. Posicionamento do pescoço, por causa da drenagem venosa, né? É muito comum de o paciente ficar com a cabeça um pouquinho virada e causar uma piora da drenagem venosa ali. Tá? Isso tudo tem que ser visto antes de começar a cirurgia, né?
O coxim, lembrar que o coxim é subaxilar, né? Não é um coxim axilar, né? Muito cirurgião gosta de botar debaixo da axila, né? A gente vai lá e corrige, tenta explicar, mas eles botam de novo na axila. É, a gente tem que liberar a axila, né? Então o coxim é um pouquinho abaixo, aqui no deltoide, né? No latíssimo do dorso aqui, né? Um pouquinho mais abaixo, né? E proteger as pernas. Na lateral, né? Um joelho em cima do outro, tem que ter um travesseiro entre eles, tá? Decúbito ventral, né? Cuidar muito com os olhos, né? Vocês com certeza já estudaram isso. Cuidar com todas as regiões de contato, né? Usar um curativo, né? Um hidrocolóide, Alevin, para proteger as regiões de contato, né? Principalmente as ósseas. Cuidado quando você está, principalmente na coluna, né? O paciente com os braços estendidos, né? Eles não estão ao longo do corpo, eles estão estendidos. Aí o cirurgião pede para fazer o X, entra, pede para fazer o X, depois pede para ele subir em direção à cabeça, para eles poderem operar e ficar fácil do X voltar. E o X fica ali, né, indo e voltando. Muito cuidado, sempre que isso acontecer, fala para o técnico, toma cuidado com o braço está estendido, tá? Porque se eles mobilizarem com a força do X ali, mecânica, se eles mobilizarem o arco em X, o arco em C, em cima do braço, tá? A gente já ouviu história, nunca aconteceu com a gente, graças a Deus, mas já ouviu história de paciente que teve o braço quebrado por causa do arco em C, tá? Então, tomar muito cuidado com isso, tá? E o técnico não necessariamente vai se ligar, é nosso papel, né, avisar ele. E posicionar de maneira que o abdômen fique livre, né, principalmente na coluna também, que aí diminui a pressão intraabdominal e diminui o sangramento ali. O paciente sentado, né? Risco de embolia aérea clássico, tá? E o risco de hipoperfusão cerebral, tá? A gente vai tentar manter a PM acima de 60 milímetros zerada na altura do tragus, mais ou menos no polígono de Willis. Lembrar que cada 10 centímetros abaixo do tragus, abaixo do polígono de Willis, você vai ter uma perda de pressão de mais ou menos 7,5 milímetros de mercúrio. Então, se você estiver usando PNI, você tem que levar isso em consideração, né? Quantos centímetros está do trago a PNI? Se estiver batendo 60 milímetros de mercúrio ali a 20 centímetros, tá perfundindo 45 cérebro. Né? Então tem que subir essa PNI, tá? Então, assim, sobre a embolia aérea venosa, né? Vocês já estudaram isso também. A principal associação é com a posição sentada. As cirurgias de fossa posterior e de coluna cervical alta também podem acontecer, são as mais comuns, né, de acontecer. Pode ocorrer também em cirurgias supratentoriais, né, em algumas situações específicas, quando você resseca os tumores são perto de seios venosos, né, e em cirurgias de craniosinostose, né, das crianças que nascem com aquelas malformações do crânio e que eles mexem muito ali no crânio, você pode ter uma abertura ali venosa que permita a entrada de ar. Tomar cuidado com isso, né? Mas o clássico é fossa posterior, coluna cervical alta, né? Os principais, entender, né? Acho que muita gente sabe isso, mas é importante que todo mundo saiba. Por que isso acontece? Porque uma veia comum, quando ela estiver exposta ao ar ambiente, ela vai colabar e não vai deixar o ar entrar. Né? Só que as veias dos seios venosos, elas são especiais, né? Elas são ancoradas na dura, né? Elas são ancoradas ali no osso em última instância, né? Então elas ficam abertas. Então, se entrar o ar ali, ela não vai colapsar e o ar entra de forma maciça, tá? Isso pode acontecer também, né? Em cirurgias laparoscópicas, principalmente quando você acessa reto peritônio, alguns vasos ali do reto peritônio, o CO2 ele pode passar para dentro da circulação sistêmica através desses vasos, tá? Só para vocês saberem aí, usarem como um diagnóstico diferencial numa situação aí que pode acontecer, tá? Já aconteceu uma vez no hospital que eu trabalhava há alguns anos. Isso aqui são os métodos de detecção da embolia aérea venosa, né? O eco transesofágico é o mais sensível, isso aqui é o grau de sensibilidade, né? É o mais sensível. O, o Doppler transesofágico, o Doppler transtorácico, né? Que é como se fosse aquele aparelhinho da obstetrícia, que fica fazendo um barulho e você mede, você consegue ficar observando se tem ar dentro do coração através do barulho, tá? Ele também é bem sensível, né? Antes do eco transesofágico era o de escolha, né? Catéter de artéria pulmonar e TCO2, eles são menos sensíveis do que os outros, mas são a primeira coisa que
que modifica, principalmente a TCO2, né? É o primeiro parâmetro que modifica se você não estiver monitorando ativamente a embolia aérea venosa, e depois começa a cair débito cardíaco, PVC, PVC começa a aumentar, né? Débito cardíaco começa a diminuir, e só quando você já tem perto de um colapso cardiovascular que você vai ter efeito sobre a pressão, sobre o eletro, sobre o esteto, e ouvindo o esteto, né? Abafamento de bolha, enfim. O tratamento da embolia aérea, impedir nova entrada de ar, então vai jogar soro no campo, comprimir jugular bilateral, baixar a cabeça do paciente para a altura do coração, né? E vai tratar o ar intravascular, né? Vai botar o paciente em mesa de Trendelenburg, decúbito lateral esquerdo, para o ar ficar aprisionado no átrio direito. O catéter de artéria, o catéter venoso, ele é posicionado previamente na direção do átrio direito, né? Dentro do átrio direito, nos casos em que você está preocupado com a embolia aérea venosa, e aí você, obviamente, não deveria estar fazendo, mas vai continuar protóxido, FO2 a 100%, vasopressor, inotópico cristalóide para manter a pressão, né, para manter a perfusão, compensar o choque ali que está sendo causado. E você pode aspirar, né, desse catéter venoso central do átrio direito, que você vai posicionar ali, aprisionar o ar e tentar tirar o ar ali do catéter venoso. Tá? Esse é o tratamento. Sobre a escolha do cristalóide na neurocirurgia, né? A gente tem uma preocupação com os cristalóides causarem edema cerebral, né? Então, assim, classicamente se usava a solução fisiológica, que era um pouco hipertônica, tem 308 ml por litro, mas ela pode causar acidose hiperclorêmica, né? Principalmente em cirurgias grandes, você pode ter esse problema, né? O paciente, se você usar o Ringer lactato, só o Ringer lactato é contraindicado, porque ele vai causar edema cerebral em altas doses, porque ele é levemente hipotônico, né? 273 ml. E o Plasma Light, ele é levemente alcalinizante, ele tem aquele efeito super legal ali metabólico, ele é teoricamente isotônico, algumas pessoas, né, argumentam que ele não seja tão isotônico assim em vivo, que ele pode causar algum grau de edema cerebral, tá? Mas, assim, muitos autores recomendam o Plasma Light direto, ou eu vou botar aqui as recomendações, né? Ou o Plasma Light direto, o outro nome, né? São nomes comerciais, né? Mas acho que tem aqui, o Plasma Fundim. Ou, se você não tiver Plasma Light disponível, para você não usar só o soro fisiológico, principalmente quando você for passar muito uma cirurgia grande, se for uma cirurgia pequena, você pode usar só o soro fisiológico. Mas se for uma cirurgia grande, isso aqui é uma recomendação do Miller, tá? Alternar um soro fisiológico com um Ringer lactato, fazer meio a meio, para você ter uma compensação e você não ter um problema grande de nenhum dos dois, tá? E uma outra opção é você adicionar 5 ml de NaCl a 10% em cada Ringer. Você vai tornar ele um pouco mais hipertônico, você vai corrigir o problema do Ringer, mas é uma outra maneira de você fazer essa segunda opção aí. Você usar o melhor dos dois, tá? O menos pior dos dois, tentar evitar. E o importante é entender, né, que se tiver com problema de edema cerebral, você vai favorecer o NSL, se tiver pique elevada, se o cirurgião estiver reclamando, você vai favorecer o NSL. Se isso não for um problema tão grande, o problema metabólico for mais importante, você pode ir mais no Plasma Light, usar meio a meio, tá? E um alvo na neurocirurgia é você calcular as perdas, tanto de diurese quanto de sangramento, e tentar fechar a cirurgia no máximo com mais 1.000 ml além das perdas, tá? Controlar o volume aí para evitar esse edema cerebral no pós-operatório também, tá? Sobre despertar e extubação, é muito importante porque você demorou horas aí na sua cirurgia, tomou todo o cuidado, aí você vai, tá com pressa, tá cansado e vai extubar o paciente rápido. E aí você acaba, né, não fazendo aquela extubação perfeita, e aí o paciente tosse, fica hipertenso, acorda enjoado, acorda com shivering. Isso tudo prejudica bastante o paciente neurocirúrgico. Tá? O shivering aumenta o consumo metabólico cerebral de oxigênio, pode causar um aumento do fluxo sanguíneo cerebral, pode causar isquemia, o vômito pode forçar ali também causar um aumento agudo da pique, causar o sangramento, a tosse é a mesma coisa, né? Hipertensão, óbvio. Estratégia que a gente pode usar, né? A neurocirurgia só acaba depois do final do curativo, né? Não adianta tentar acertar o timing, já está fechando, já vão reduzir os anestésicos, porque eles ainda vão
demora, né? Eles ainda vão botar o curativo, aí vão manipular o paciente, vão ficar levantando a cabeça, o tubo vai ficar balançando dentro da glote do paciente, vai causar irritação e ele vai acabar tossindo, vai acabar entrando nessas coisas aqui que a gente falou, tá? Dexmedetomidina intraoperatória ou só no final, uma dose baixa, vai ajudar nisso, né? Uma outra estratégia também recomendada pelo Miller é usar 1,5 miligrama quilo de lidocaína antes do curativo, exatamente para nessa hora que eles forem manipular a cabeça, o tubo não causar essa irritação, né? E o paciente não tossir, não brigar com o tubo. E usar esmolol, metoprolol e, em última instância, nitroprusiato, tá? Para controlar a pressão, principalmente nesse momento aí de extubação. Tá com tudo isso preparado, né? Agora eu vou falar rapidamente de alguns procedimentos específicos, tá? A cirurgia transfenoidal da hifófise, tá? O cirurgião entra aqui como se fosse uma otorrino, né? Entra aqui pelo osso do esfenoide e acessa a glândula, a hipófise, né? Esse paciente, lembrar que mesmo que ele não tenha um diagnóstico clínico de uma hipófise secretora, que não tenha nenhum distúrbio endocrinológico que foi investigado, ele pode ter subclinicamente, mas pode ter um tumor secretor de IH que causa macroglossia e ter uma viária difícil, tá? Então, assim, muito cuidado. Os cirurgiões que operam muito esse tumor, eles contam que todo paciente viária difícil, tá? Não pode subestimar esse paciente, tá? Por causa do risco potencial do paciente ter um tumor secretor de IH, tá? Antibiótico terapia, né? Tem que cobrir germe nasal. O pré-operatório, então, lembrar da via aérea. E esses pacientes também podem fazer cardiopatia, se eles secretarem GH principalmente, e outros tumores, né? Outras reposições hormonais aí, insuficiência de ADH, enfim, e de corticoide, né? Pode ser necessário repor. Infiltrar a mucosa a infiltração da mucosa com adrenalina, né, pode causar uma hipertensão, toma cuidado com isso. O Miller fala para usar sempre pressão arterial invasiva, apesar disso não ser a prática corrente de muita gente que eu conheço, e a nossa também não necessariamente sempre, mas o Miller indica. Então, se você tiver na dúvida, bote uma PM, tá? O tampão faríngeo, né, lembrar, né, botar um tampão faríngeo ali depois de entubar, para evitar que aquela secreção que esteja correndo ali, o sangue ali da cirurgia, caia, entre no estômago e cause enjoo no paciente, tá? E tentar atentar bastante para profilaxia de náusea e vômito também nesse paciente. Por quê? Né? Se o paciente vomitar no pós-operatório, ele pode causar uma fístula licórica aqui, né? Numa região, uma conexão com o seio nasal, causar uma meningite. Então, é bem importante, é bem perigoso, tá? Lembrar desses diagnósticos diferenciais aí de síndromes de perdedoras de sal, diabetes insípidos, eu não vou ter tempo de entrar. E olha que coisa interessante, né? Eu falei lá atrás, né, que você pode até querer uma hipercapnia, né? Em alguns cirurgiões pedem para você fazer uma hipercapnia leve, tá? Por quê? Porque você vai causar nesse caso, você vai causar um aumento da pressão intracraniana e você vai expor melhor a hipófise. Aqui, se você olhar na imagem, você consegue ver. Você vai trazer a hipófise mais para baixo e vai melhorar o campo cirúrgico do cirurgião, tá? Craniotomia com paciente acordado, né? A gente faz bastante, essa aqui é a equipe que eu trabalho, tá? Foi um caso aí mês passado. Eu trouxe essa imagem para mostrar, né, o posicionamento aqui dos campos cirúrgicos. É interessante que o paciente tem que estar bem acessível, né? Você vai fazer uma craniotomia com o paciente acordado, ele tem que estar, a gente vai ter que interagir com ele e a gente pode precisar acessar a via aérea dele. Então, esse campo aqui dessa maneira aqui, ó, é bem interessante, tá? Eles botam aqui como se fosse um suporte, né, um Lyla, alguma coisa assim, e abrir. O importante é que esteja aberto, né, não fazer uma cabania, o paciente às vezes ficar se sentindo meio, você não está vendo, enfim, ele tem que estar disponível, tem que estar todo mundo vendo o que está acontecendo, né? Utilizada principalmente em cirurgia de epilepsia, implante de DBS e tumores de áreas eloquentes. Pacientes selecionados e preparo prévio, né? Você tem que explicar para o paciente como é que vai ser, o que vai ser, o que se espera dele, você tem que selecionar bem o paciente, né? Às vezes a gente já chegou lá, o cirurgião pediu para a gente fazer a cirurgia com o paciente acordado, e a gente conversou com o paciente e chegou à conclusão que a gente não ia conseguir. O paciente muito ansioso, o paciente estava nervoso, não estava confortável, é perigoso. Então, assim, selecionar bem o paciente que vai fazer, tá?
Lembrar de garantir que ele esteja muito confortável na maca antes de sedar mais ele vai ficar algumas horas ali naquela posição, não pode começar a ficar desconfortável no meio da cirurgia, né? Então, lembrar que não pode ter nada apertando ali, algum ponto ali, algum lençol dobrado pode ser um detalhezinho que pode estragar a cirurgia, tá? A ventilação é fundamental. Então, assim, nesses casos aqui, a gente tem que botar o capnógrafo, tá? Para a gente conseguir avaliar como é que está a ventilação do paciente. Por quê? Principalmente porque o CO2 ele vai interferir, né, no campo cirúrgico. Nesse paciente, é muito comum o paciente, no momento que eles estão fazendo a craniotomia, pedir para dar uma rebaixada nele e o CO2 dele subir, né? A gente não perceber muito, a gente não tem a medida do CO2, né? A gente pode colher gaso e está acompanhando o PaCO2, mas a gente não tem o TCO2 muito fidedigno. A gente vai ver a curva, garantir que ele está ventilando, mas aquele número que está aparecendo ali não é muito fidedigno, misturado. E aí, o paciente fazer uma hipercapnia, a gente não vê, e na hora que eles acessam ali, que o paciente está um pouquinho mais rebaixado, eles pedem para o paciente ventilar, respirar mais fundo aí, porque está inchado aqui, e aí a gente também já superficializa mais um pouco, já passou a fase do acesso da dura, a gente já pode superficializar, tá? As drogas principalmente, Propofol, remifentanil e dexmedetomidina, tá? Uma combinação delas aí, doses o mais baixas possíveis para manter o paciente tranquilo, tá? E o Scalp Block, eu botei lá o PDF também interessante explicando o Scalp Block, não dá tempo de explicar aqui, tá? Mas é muito utilizado na cirurgia. E procedimentos neurointervencionistas, né? Cirurgia de aneurisma, MAV, trombectomia, AVC isquêmico, estente intracraniano e carotídeo. Os objetivos principais que a gente vai ter garantir a mesma coisa, né? Que o paciente esteja imóvel, cooperativo, né? A gente tenha o controle hemodinâmico dele na mão, né? A gente consiga controlar a PaCO2, que ele seja cooperativo para ele ventilar se precisar, estar muito preparado para uma situação de sangramento, de conseguir baixar a pressão rápido, né, fazer uma hipotensão arterial controlada, às vezes, alguns lugares pedem para fazer com adenosina, outros com nitroprusiato, né, clipagem de aneurisma, a gente pode fazer adenosina também em bomba, enfim, é uma coisa meio extrema, mas quem trabalha com isso está acostumado. E aí a discussão, né, se você faz a sedação consciente ou uma anestesia geral, vai discutir com o cirurgião, assim, na dúvida, se você não está se sentindo seguro, você tem que avaliar a via aérea, se o paciente vai manter a permeabilidade, se ele vai manter a ventilação boa no pós. Se você tiver na dúvida, também tenta fazer anestesia geral e mandar o paciente entubado para o CTI. O CTI vai agradecer também, né, que ele vai ter o paciente mais na mão, tá? Mas, em geral, se for possível, a sedação uma coisa bem interessante, uma anestesia interessante nesse paciente, tá? Sobre TCE, esse gráfico aqui, clássico, né, de abolição da autorregulação cerebral. Esse aqui é um PDF que tem que eu botei lá nos arquivos, tá? Que tem várias metas, né, que você vai usar no traumatismo quando você fala, como a TPPC, PIC, PAM, PaCO2, SOD, normotermia, tem várias metas aí, é bem interessante para quem trabalha com trauma dar uma olhada nisso, tá? Esse aqui é um outro artigo também que está lá, que é o Demental, que foi lançado em 2023, que é um mnemônico para você lembrar em coisas que você tem que, as partes que você tem que atuar aí num TCE, tá? Interessante aqui, né? Esse guideline ele já incorpora o algoritmo do CIBIC, que é o Seattle International Severe Traumatic Brain Injury Consensus, que foi um consenso feito em Seattle, que o que é interessante, né? Que a gente discutiu várias estratégias, mas quanto que você usa de cada uma delas, quando que você começa, uma é melhor que a outra, onde que você começa uma interrompe a outra, enfim. Eles tentaram dar um grupo de especialistas tentou dar uma racionalizada nisso, e aí tem as intervenções de tier, né, eles botam tipo escalas, né, de níveis, né, tier 0, 1, 2, 3. Né? Então você sempre vai começar com a tier 0, todas essas medidas da tier 0, e aí você vai começar, né, continua com a pressão intracraniana elevada, você vai começar as medidas de tier 1, tá? E aí se você já tiver atingido tudo, não tiver melhorado, você vai para tier 2, tá? Então, assim, só para entender mais ou menos o contexto, tá lá nos PDFs também, é interessante de ver, tá? E sobre o TCE, né, intervenções farmacológicas, né, usar terapia hiperosmolar para reduzir a PIC no TCE, se a PIC estiver elevada, tá? Anticonvulsivante é indicado por 7 dias para os casos de TCE, tá? Tentar manter, se você tiver que manter uma supressão farmacológica, você deve utilizar tiopental, porque o propofol em altas doses, muito tempo, pode ter o síndrome de infusão do propofol.
vai ter que reverter os anticoagulantes, né? Esses aqui são os estudos CRASH, né? Bem clássicos. O primeiro, o CRASH 1, ele foi para estudar o corticoide, foi ele que matou o corticoide no trauma, tá? E aí o CRASH 2, apesar de ter o mesmo nome, eles mudaram o nome do estudo, né? Só o apelido que é o mesmo. Mas o CRASH 2 e o CRASH 3 estudaram mais ou menos a mesma coisa, o uso do antifibrinolítico, do ácido tranexâmico no trauma, né? Aí o CRASH 2 mostrou que tinha uma evidência e o CRASH 3 bateu o martelo, né? Que você vai fazer 1 grama em 10 minutos e mais 1 grama em 8 horas, e isso tem que ser feito em até no máximo 3 horas para o subgrupo de pacientes com Glasgow maior que 8. Abaixo do Glasgow menor que 8 não tem evidência, não melhorou o desfecho, tá? Ou seja, para os pacientes menos graves. Tá? É isso. Não. E aí, sobre a última coisa, sobre manipulação de via aérea de TCE. Importante, né? Não fica pensando em raciocínio clínico complexo sobre PIC antes de você garantir o ABC do trauma. Lembra que esse paciente é um paciente do trauma, né? Então você vai garantir o ABC, né? E aí depois você vai se preocupar mais com questão de PIC, de tudo isso que a gente está falando. E a intubação desse paciente com risco de lesão de coluna cervical, ele é indicado hoje em dia com três médicos, né? 3 profissionais de saúde, idealmente 3 anestesistas. Um vai ficar só, vai tirar o colar só a parte anterior, deixar a parte posterior, e vai ficar responsável só por manter em linha a cabeça do paciente com o corpo, sem imobilizar, proteger a mobilização. Tá? Um outro vai fazer a manobra de série, que vai ajudar ali, e o terceiro vai entubar, tá? Tentando evitar ao máximo a hiperextensão, claro. Tá? Era isso que eu tinha para acrescentar aí com o pessoal, com os residentes, tá? E agora a gente vai abrir para as dúvidas aí. Obrigada, Felipe. Muito boa, bem completa a sua aula. Vamos dar uma olhadinha aqui nos questions and answers para ver as perguntas do pessoal. Agora o meu não tá. Acho que é porque eu estou clicando na sua. Você está É, compartilhando a tela, eu estou aparecendo na sua tela e pronto, deixa eu. já achei aqui. Temos Como é? uma pergunta da Amélia Andrade. Ela pergunta como aplicar os sensores de profundidade anestésica nas neurocirurgias. Indica algum material para aplicações alternativas? Existe a discussão da posição do sensor, né? No, porque se for atrapalhar ali o neurocirurgião, a gente tem posições alternativas, né? Alguns médicos, alguns anestesistas brasileiros, eu não me lembro exatamente o nome, né? Um deles aí foi o que foi presidente da sociedade até, eles publicaram, né, uma posição alternativa que parte aqui que aponta, né, o número último, esqueci qual é a ordem, né, mas o que fica aqui normalmente, ele fica no lobo da orelha e os outros ficam aqui nessa direção. Tá? Aí, questão de pesquisar, aí esse posicionamento a gente usa e funciona realmente, tá? É bem interessante. Não funciona 100% das vezes, em alguns momentos a gente não consegue, tá? É importante ter um pouco de senso crítico. Se você estiver duvidando um pouco, você não se basear nele. Mas, em geral, a maior parte das vezes ele funciona. Então, é você botar o contrário, né? Em vez de você botar ele começando, a fita vindo para cá, né? Aí é 1, 2, 3, 4, acho, para cá. Você fazer daqui o final da fita no lobo e em direção aqui ao nariz, tá? Você bota as outras. Tem uma imagenzinha aí que circula, o pessoal pesquisar, o nome do o Rojan Rodrigues Nunes, eu acho, né, o anestesista que foi presidente da sociedade. Ele tem umas aulas muito boas, inclusive, sobre profundidade anestésica, enfim, né? Se quiser se aprofundar também, é uma excelente fonte aí de conhecimento. Aprendi muito com ele, né? E ele foi um dos que popularizou essa técnica aí. Joia. No momento, não estou vendo mais nenhuma outra pergunta. E aquilo que eu ia perguntar, você já falou, né? Essas dicas bem práticas aí quando o cirurgião reclama, né? Porque às vezes, assim, nem todo mundo faz anestesia para neuro muito frequente, né? Como esse é o caso. Então, realmente, a gente às vezes precisa dessas dicas, assim, né? Tá, vou fazer uma hoje, como é que eu otimizo? E aí você já cobriu aí o que eu ia
O que Pois eu é, eu tentei focar entendi. nisso, né? Já que é uma aula para residente, né? Assim, ninguém no Isso, R3 vai ter uma experiência profunda em fazer todos os tipos de neurocirurgia, né? Eu tentei dar, como eu já perfeito, estou aí uns 10 anos fazendo isso, eu tentei dar essa, esse foco, né? Focado no público-alvo aí, né? Tentei ser bem prático ali, perfeito. Foi enfim. excelente a abordagem, muito bom mesmo. Eu não estou vendo nenhuma pergunta a mais, estamos com 116 pessoas online, então acho que se houvesse dúvidas, elas estariam colocadas, então Sim, devem ter sido todas sanadas como foram as minhas. Eu queria agradecer mais uma vez, Felipe, pela aula, foi excelente, muito obrigada mesmo. E vamos encerrando por hoje, agradecendo e parabenizando pela aula. Obrigada. obrigado, Adriana. Agradecer a confiança da SBA mais uma vez aí. Estamos aí para precisar. Tá, joia. Obrigada. Boa noite a todos.